e a riqueza de Jó. Veja que paradoxo. Hoje eu percebo que nas nossas vidas, na minha vida, virtude e riqueza não combinam. Por que, irmão Paulo, não combina? Porque quem sabe eu estou amando a Deus muito pouco, a ponto de fazer essa diferença entre a riqueza e as virtudes. Quem sabe eu tendo os dois, eu irei deixar a riqueza sobressair e perderei as virtudes. Mas a Bíblia faz questão de destacar duas coisas paradoxal, contrárias, chocantes, que existiu na vida de Jó, e mesmo assim ele conseguiu ser um homem reto diante de Deus. Aleluia. Porque não era pelo que ele tinha, era pelo que ele era. Aleluia. Ele entendeu que Jesus morreu na cruz por ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, quando Deus disse: em ti será bendita todas as famílias da terra. Os homens de Deus da Bíblia do Antigo Testamento, que creram em Deus e obedeceram a palavra, viram Jesus de longe e acreditaram na justiça de Deus. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia um homem do Antigo Testamento conseguindo ser fiel, sem o conhecimento do Evangelho, é porque no mundo espiritual Deus já lhes havia revelado o Espírito da justiça de Cristo. Aleluia. Oh, E Jó conseguiu. Porque quem ama Deus e busca se aproximar de Deus consegue. é verdade. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois, muito numerosos era o pessoal, ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, a comerem e a beberem com eles. Decorrido um turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Amém, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Porque Deus nos dá nesta palavra um ensino de como nós agirmos com a nossa família. Um ensino de como nós agirmos para com a sociedade. Resumindo, Deus nos dá a entender a nossa obrigação como os seus servos. Jó era um homem de Deus, já ouvimos muita pregação sobre Jó. E por Jó ser um homem de Deus, ele se importava com as coisas que Deus também se importava. E nessa noite eu quero trazer algumas reflexões e algumas edificações sobre família. Aleluia, Jesus. Jó era um homem responsável com a sua casa. Amém. E para a Bíblia caracterizar Jó como um homem reto, íntegro e temente a Deus, tenha certeza que este homem era um homem que priorizava a sua família. Tenha certeza que este homem não era um homem que via a sua família como qualquer coisa na sociedade. Aquele homem via a sua família como o plano de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Na época de Jó, Oh, glória a Jesus. ainda não havia Bíblia escrita. Mas eu acredito que Jó já entendia
que a família já era o maior plano de Deus instituído na terra. É por isso que você tem que cuidar da sua família. Porque quando você cuida da sua família, quando você valoriza a sua família apresentando diante de Deus, é um sinal de que você já está começando a entender os propósitos de Deus para a tua vida. E por que, irmão Paulo, é um sinal de que eu já estou começando a entender o propósito de Deus? Porque a Bíblia diz que não cuida da família, negou a fé. E a Bíblia diz que a primeira instituição de Deus foi a família. Deus cria tudo. E quem aqui, ou até mesmo fora daqui, não sabe a história da criação? Quando Deus criou o céu, minha irmã, e tudo que Deus foi criando, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Aleluia. Deus criou os dois grandes luminares, o sol e a estrela, a lua. Deus criou as estrelas, criou os peixes, Deus criou tudo. E tudo Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus disse, viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. O que foi que Deus fez? Deus disse, eu vou ter que fazer famílias para povoar a terra e dar sequência ao meu propósito. A sua família, louvado seja Deus, junto com você, é o propósito que Deus estabeleceu aqui na terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande. E a Bíblia diz que Deus cria a mulher, e Adão, ele, acostumado a dar nome aos animais, eu acredito que cada animal que Adão olhava, Adão dizia assim, não parece comigo. E quando Adão vê aquela criatura perfeita de Deus tirada dele, Adão disse, essa sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porque do varão foi tomada, ali Deus instituiu a família. Aleluia. A família não foi instituída aqui na terra, foi instituída no Éden. Grande Deus. A família foi criada no paraíso. A família é um propósito de Deus. E de que forma nós temos cuidado da nossa família? Grande é o Senhor. E qual o preço que nós temos pago pela nossa família? Porque Deus encarregou Adão de ser o cabeça federal da sua família. E se você estudar a história da humanidade, desde que Deus criou família, houve épocas que deixou de existir governo, houve épocas que deixou de existir política, houve épocas que deixou de existir empresas, mas nunca deixou de existir família. Grande Deus. Aleluia. E quando Deus precisou destruir a terra através do dilúvio, lá está Deus para preservar o seu propósito, preservando a família. Noé. E a Bíblia diz que Deus preservou Noé e a sua família, porque era justo. Aleluia. Grande Deus. E aí você vai tomando, de que forma você pode preservar a sua família. Porque se não houvesse justo, Deus teria que acabar com a terra. Mas houve um justo junto com a sua casa. Aleluia. E aquele justo levava a bênção para dentro do seu lar. E através daquele justo, Deus poupou a sua família. Grande Deus. E aí o tempo passa, Deus como é Deus de aliança, Deus tem aliança com a família, Deus tem aliança com os homens. Nós vamos ver a história de Sodoma e Gomorra. E Deus viu que toda a cidade era pecadora. O que foi que Deus fez? Deus destruiu. Todo mundo preservou quem? Ló. Família. Preserve a tua família. Aleluia. Cuide da tua família. Oh, Quem não glória. cuida da família negou a fé. É em vão eu estar dizendo Senhor, Senhor. É em vão eu estar no culto todo dia se eu não tenho amor pela família, pela minha família. Se eu abro mão da minha família, se eu não apresento a Deus, louvado seja Deus, se eu não busco os princípios da palavra e aplico dentro da minha casa, É verdade. louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E aí o tempo passa, louvado seja Deus, Sodoma e Gomorra destruída e Deus preserva a família. Ló. E aí, louvado seja Deus, o tempo vai passando, Deus chama agora Abraão. Veja o propósito de Deus em cada detalhe, em cada história de um homem de Deus, que aqui eu vou resumir, que eu não vou poder pegar todos. Entre eles Abraão, Davi. Deus chama Abraão. Abraão, por ser um homem temente, Deus torna a fazer um propósito familiar na vida de Abraão. Verdade. Veja como Deus se importa com a família. Verdade.
Veja como a família não é como mais uma instituição para Deus, como mais uma. Tudo acontece a partir da família. Se a família não estiver bem, a sociedade não está bem. Porque estamos vendo e vivendo hoje uma sociedade apodrecida, porque a família está sendo afetada pelas flechas de Satanás. Porque está tendo homens e mulheres dentro dos lares que não estão vivendo em harmonia com a palavra e não estão sabendo criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Aí o que é que está acontecendo? Filhos criados sem pais. Ele não cresce com a mesma estrutura, com a mesma base, porque a figura paterna é importante. Lá no interior o diabo conseguiu encontrar uma estratégia de destruir as famílias. Sabe qual é? Botar os homens para trabalhar tudo fora do estado, em São Paulo, em Aracaju. Aí lá o homem acha uma outra mulher melhor. Lá o homem recebe um carinho que nunca mais tinha recebido. E nós que somos homens e mulheres de Deus precisamos vigiar com essas estratégias. Verdade. Precisamos estar em alerta. Porque a família é a base estrutural da sociedade. Existe governo porque existe família. Existe igreja porque existe família. O governo é instituído, é formado por famílias. E para que se haja, louvado seja Deus, o desenvolvimento na sociedade, a família precisa estar saudável. Grande Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. E de acordo com o nosso sã conhecimento do Evangelho, a única coisa que pode trazer essa sanidade familiar, essa estrutura bem sólida para a família, é quando a família, ela prioriza e valoriza o pensamento de Deus para o seu lar. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é E nós não podemos, irmão, entender que a nossa família é qualquer coisa. É isso que o diabo quer, que nós venhamos desistir da nossa família. E eu me lembro quando eu estava lá no mundo usando crack, fazendo uso de um bocado de entorpecente. Louvado seja Deus, quem não desistiu de mim foi a minha mãe. Grande Deus. E aí você vê a importância da família. E a minha mãe, o tempo todo, quando eu chegava em casa drogado, a minha mãe usava com expressão de amor para mim. E a Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo vence. E teve um dia que eu estava atribulado, cheguei em casa, eu sabia que a minha mãe ia viajar no dia seguinte. Eu disse, vou dormir cedo, ela está na igreja. Quando ela chegava a me encontrar dormindo, quando saía eu vou estar dormindo. E minha mãe, impulsionada pelo Espírito Santo, ela me acordou e disse, meu filho, eu preciso conversar antes de viajar. E naquele momento ela demonstrou amor pelo Espírito Santo, e Deus, através do Espírito Santo, me convenceu. Olha a perseverança de minha mãe, olha a perseverança de alguém que está na visão, na família, lutando para não perder para o diabo. Não perca a tua família para o diabo. Continue trazendo a tua família no joelho. Continue acreditando que Deus há de transformar a tua família. Amém, meu Deus, aleluia. Oh, olha o propósito de Deus. Aí Deus chama um homem da fé chamado Abraão. E disse, Abraão, em ti aleluia, serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória a Jesus. Será que a tua família não será bendita em ti? Grande é o Senhor. Será que a tua família não é propósito de Deus, que ela usufrua das bênçãos divinas através da tua vida, e você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Aleluia. Mas para isso você precisa perseverar. Oh, glória a Jesus. E Deus, depois de Abraão, Deus chama Davi e dá a Davi uma família bem estruturada, porque Davi era um homem que buscava os conselhos do Senhor. E Davi entendeu que ele tinha um reino, e Davi entendeu que ele tinha poder, mas Davi também tinha tempo para cuidar da sua família. E quando ele está próximo de morrer, ele tem propriedade para dizer a Salomão, anda no caminho e serve ao Deus de teu pai. Aleluia, Deus vivo. E você vê, Salomão não jogou nada na cara de Davi. Tu abandonou minha mãe,
Tu sempre me queimou com colher quente, me botou para ajoelhar no milho. Davi sabia disciplinar a sua casa, aplicando os princípios da palavra. Grande é o Senhor. Busca os conselhos de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá e não lança em rosto. Talvez se você me pedir algo, eu te dou, e talvez eu cobre, eu lance no seu rosto, mas Deus não. Deus ele dá porque ele quer ver a nossa melhora. Ele quer ver a nossa estrutura. Agora só que tem algo que eu preciso falar aqui nesta noite. Aleluia. Deus ele tem um adversário. É por isso que eu comecei dizendo que um homem de Deus ele prioriza o que Deus prioriza. Porque o adversário de Deus, ele se opõe ao que Deus prioriza. É verdade. Se Deus é pela família, se Deus criou a família, e você vai ver no Antigo Testamento a primeira instituição de Deus foi na família, e no Novo Testamento o primeiro milagre foi na família. Casamento, eita glória. Se Deus valoriza a família, o diabo que quer distorcer a mente de Deus, a vontade de Deus, tudo que Deus fala, ele vai se levantar contra mim, contra a tua família. Ele vai tentar, louvado seja Deus, aniquilar a vontade de Deus para a nossa família, mas aí cabe a nós sermos sábios, sabendo que a nossa família é um alvo de Satanás, quem sabe até para nos abalar, ou para aniquilar o propósito que Deus tem com a nossa casa. E você vai ver em toda a sociedade o diabo tentando destruir famílias. Verdade. O diabo tentando fazer as pessoas entenderem que casamento, que é a origem da família, é uma instituição falida. E o conceito de casamento tem sido destruído, tem sido distorcido. Mas eu quero dizer para você que está aqui, quem me ouve, quem sabe nesta noite, persevere na tua família, lute pelo teu casamento. Aleluia, Deus vivo. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. E eu posso ver na vida de Jó, Deus permitir que Jó perdesse tudo. Falando fisicamente, mas não perdeu a mulher. Grande é o Senhor. Eu orava e perguntava a Deus há uns anos atrás: Deus, por que o Senhor não tirou a mulher de Jó? E Deus falou no meu coração: filho, o diabo tinha permissão para tocar no físico. Grande é o Senhor. E não na área espiritual. E a mulher, o casamento, Jó era um com sua mulher, no plano espiritual de Deus. Grande é o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós precisamos entender que às vezes o inimigo, como alvo, como tendo por objetivo a nossa família, o alvo, ele usa às vezes pessoas de dentro, como usou a mulher de Jó, e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas um homem que já tinha passado tudo o que tinha passado até aquele momento, entendeu que ele já estava melhor do que no princípio. Ele disse: já vim até aqui, é loucura abandonar o barco agora. Verdade. Persevere. E quando eu olho para a vida desse patriarca, eu vejo que Jó era um homem que se preocupava em agradar a Deus, porque a Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E eu acredito que o sentimento que passava no coração de Jó, como um homem vivido da época, aquela época era a época onde as pessoas viviam muito, 500 anos, 700 anos, eu acredito que Jó deva ter dito: aonde tem jovens, a empolgação, embora eu ensine ao meu filho o caminho que deve andar. E você vai ver isso expresso na união dos filhos de Jó. Toda semana, se assim eu posso dizer, tinha festa, era uma família presente, um sabia dos problemas um do outro. E quem ensinou tudo isso? O chefe de família, aquele que tinha ciência com Deus, aquele que tinha a palavra da revelação, aquele que o Espírito Santo o havia incumbido desta tão grande tarefa. A casa dele era organizada, havia união entre irmãos. Aleluia, grande. E eles faziam festa e convidava uns aos outros. Eu posso ver a harmonia daquele lar. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 127, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O seu lar é um lar bem edificado, é um lar sólido. Aleluia. E eu posso ver a união expressa na vida deste homem temente, deste homem fiel. Aleluia. Eu posso ver que este homem tem uma base familiar.
Eu posso ver na vida de Ló também o senso de justiça em doutrinar a sua família, a ponto que Ló, juntamente com a sua mulher, conseguiu manter 2 filhas virgens dentro de Sodoma e Gomorra. Foi fácil. Ele não desprezava a família. Aleluia. Ele seguia a cultura da época, de ser um homem presente dentro da sua casa. Aleluia. A mulher de Ló, de Ló, seguia os padrões culturais daquela época, de ser uma boa dona de casa, uma mulher submissa, uma ajudadora. Aleluia. E quando Deus disse não é bom que o homem fique só, eu entendo, irmão Orlando, que se não é bom, é porque a mulher foi o bom de Deus para a vida de Adão. Ou seja, a família foi o bom de Deus para Adão. Verdade. Louvado seja Deus. E aí Jó dizia: aonde tem filhos, aonde tem jovens, tem empolgação, tem pecado, o que é que eu vou fazer? A Bíblia diz que Jó dizia no seu coração: vai que um dos meus filhos tenha pecado e blasfemado contra o Senhor. Ele não via os filhos dele pecar, mas ele sentia a necessidade de, como um sacerdote da sua casa, se comparecer perante Deus em sacrifício pelos seus filhos. Aleluia, que maravilha. E aí eu posso ver que aquele que quer ter uma família estruturada tem que pagar preço. Os filhos estavam bebendo vinho, chegavam em casa cansado, mas o homem de Deus estava no joelho de madrugada, Aleluia. dizendo: Deus, perdoa estes jovens, Oh, Deus de glória. traz-os nos teus caminhos, não canse de orar pela tua família, que as orações que você tem direcionado a Deus não têm sido em vão. Verdade. O seu papel é apresentou a Deus, descanse. Aleluia. Ele disse: tudo o que pedir será feito. Sabe por quê? Já entregamos o nosso caminho a Ele. Agora tudo que o diabo quer é que nós venhamos ver mais a força dele do que o poder de Deus, e venhamos dizer: ó, como está o estado, está horrível, como está essa mulher, ó, como está este homem, ó, como está estes meninos. Eu ensino tanto, parece que é em vão. Não é em vão, é porque Deus tem um tempo para todo propósito debaixo do céu, e o tempo de Deus na tua vida e na minha vida, de nós perseverarmos e insistirmos na nossa casa. Aleluia, Jesus. Se quisermos ver as concretizações das bênçãos, você é parte da aliança que Deus fez com Noé. Você e eu somos parte da aliança que Deus fez com Abraão. E veja o reflexo, louvado seja Deus, na vida dos homens de Deus da Bíblia. Aleluia, Jesus. E quando Davi por um momento parou de buscar os conselhos de Deus, a sua família foi afetada. E Deus disse: a espada não sairá da tua casa. Você vê, irmãos matou irmãos, irmãos teve relacionamento com irmãs, filho tentando matar pai na casa de Davi, porque em um determinado momento faltou o temor do Senhor. Verdade. E nós precisamos entender que a nossa família precisa estar aqui dentro, está na palavra. Porque quando Deus criou a família, o único que sabe o que a família precisa para ser fortalecida e crescer é Deus. É, Jesus. Você teve um filho há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Você já se acostumou com ele, você já sabe a hora de ele comer, você já sabe se ele se adaptou ao leite ninho ou ao leite nã, você já conhece tudo da criança. Deus que nos criou, Deus que criou a base familiar. É verdade. Grande. E Deus quer que você saiba nessa noite, porque quem sabe você não tem muito costume de ler a Bíblia, quem sabe você não tem muita experiência vivida, louvado seja Deus, e não sabe o quanto que Deus valoriza a família e quer que você valorize a sua, porque a sua família é um projeto de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. E quem sabe, louvado seja Deus, daqui a 1 ano, 2 anos ou 10 anos, eu não sei, Deus vai te fazer entender que valeu a pena você orar sem desistir, valeu a pena você perseverar, porque você está entregando a tua família em uma boas mãos. E não é na mão do psicólogo, não é na mão de um pastor, mas é na mão do Deus que criou todas as coisas. Aleluia, Deus vivo.
E Jó poderia dizer: eu oro tanto, esses meninos só querem saber de festa. Mas Jó, pelo compromisso que ele tinha com Deus, ele se via na necessidade de fazer a sua obrigação, Aleluia. de cumprir com o seu papel, de trabalhar, de ser dono de várias riquezas, mas ainda assim conseguir tempo para administrar os seus problemas familiares, para administrar a sua família. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Escapar as oportunidades, irmãos. Oh, glória a Jesus. Estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que o que importa é os que vivem como se não vivessem, os que do mundo usam como se não usasse. O apóstolo Paulo disse: o que eu quero mesmo é que vivais sem preocupação. Aleluia. Grande é o Senhor. O que eu quero mesmo é que entendais o propósito de Deus para as vossas vidas. E você vai ver que não tem segredo. Aí eu fico analisando. Todo mundo quer uma família abençoada. E quando alguém vê uma família abençoada, alguém até inveja. Mas será que esse alguém quer temer a Deus e trazer a sua família dentro daquilo que Deus pede? Porque o único exemplo que eu vejo na Bíblia de famílias abençoadas, e muitas delas não tinham nem riqueza nem recursos, não era abençoada porque tinha conhecimento, não, porque andava no temor do Senhor, e Deus dizia: eu vos abençoarei. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os abençoou. E a Bíblia diz: o que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Aleluia. Deus disse a Abraão: te abençoarei e te multiplicarei. Sê tu uma bênção. Aleluia. Saia daqui com essa palavra hoje, sabendo, louvado seja Deus, em que você pode insistir um pouco mais na tua família e na tua dificuldade. Aleluia, Jesus. E Deus vai te honrar. Amém, irmãos?